Então, para começar o nosso assunto, eu vou contar uma história para você, né? Para você que está nos acompanhando. Eu não sei se você conhece a história de Samuel Ignaz Semmelweis. Ele foi um médico húngaro do século XIX e foi condenado, vamos dizer assim, ao ostracismo pelos seus colegas médicos da época. Então, na época, né, foi condenado ao ostracismo profissional. Ele foi perseguido porque ele propôs algo revolucionário, tá? E alguns de vocês devem conhecer a história, mas será que quem não conhece imagina o que ele propôs de tão revolucionário assim, que incomodou os colegas médicos da época, né? Alguém quer escrever aqui, nos contar o que ele propôs? Então, rufem os tambores e eu vou contar para vocês. O que ele propôs? Algo que foi revolucionário na época: lavar as mãos. Sim, ele propôs que os médicos lavassem as mãos. Apenas isso. E passou por um transtorno enorme na vida dele por ter proposto isso. Foi amplamente rejeitado na época essa proposta de lavar as mãos e ele foi isolado, né? Por quê? Por que ele propôs, né, lavar as mãos? Porque ele estava observando que na enfermaria de obstetrícia, no Hospital Geral de Viena, ele observou que a enfermaria que os médicos faziam atendimento tinha uma mortalidade 3 vezes maior do que a enfermaria de obstetrícia que as parteiras faziam atendimento. E aquilo chamou a atenção dele. E ele começou a observar algumas coisas da rotina das parteiras, né, ou na época também enfermeiras obstetras, né, e os médicos. E ele observou que os médicos, além de fazer os partos, eles também manipulavam, né, cadáveres lá no laboratório de anatomia, porque o hospital era também a faculdade de medicina. Então os médicos iam lá, davam aula, faziam um parto, voltavam para dar aula e assim ia. Então ele propôs que os médicos deveriam lavar as mãos com hipoclorito de cálcio, né? Isso foi em 1847. E ele propôs isso, lavar as mãos. E muita gente ficou revoltada com aquilo, né? Então, essa questão de lavar as mãos era uma inovação na época, tá? Então, gerou alguns questionamentos e pessoas que ficaram com um certo preconceito no que ele estava propondo, tá? Então, ele propôs que, né, eles ainda não conheciam, né, a teoria aí dos germes, né, das bactérias. Então ele propôs, ele achou que era uma questão simplesmente de limpeza, tá? Então somente após a morte de Semmelweis, né, depois dele ter sofrido isso, o ostracismo profissional, né, ele trabalhava em Viena, teve que ir para Budapeste, ele ficou isolado, ele morreu praticamente né, considerado como um louco. Somente após a sua morte que foi reconhecida a ideia dele, a importância de lavar as mãos, quando Louis Pasteur desenvolveu a teoria microbiana das doenças, oferecendo uma explicação teórica para aquilo que Semmelweis tinha observado. Então, com essa história, o que eu quero te mostrar? Que as inovações, elas trazem objeções. As pessoas olham o que é novo e colocam algumas objeções. Entretanto, essas objeções, obstáculos, às vezes são colocados devido à falta de conhecimento, né? Ou o pré-conceito, porque não se conhece e estabelece um conceito pré-concebido sobre algo que não se conhece. Ou o que é pior, né? Até a falta de vontade de estar aberto e ver e estudar sobre o que é novo e o que é inovação, tá? Então, a telemedicina, para nós, é algo novo no Brasil na modalidade de teleconsulta. Eu senti que de 2020 para cá houve uma quebra, né, do preconceito que tinha em relação à telemedicina. Quando eu comecei a fazer telemedicina, lá em 2020, na modalidade de teleconsulta, muitos colegas olhavam, às vezes, né, atravessado, riam, achavam que isso daí, né, não é medicina, tá? E até hoje, né, às vezes a gente vê alguns comentários assim, né, umas risadinhas e tal, mas é pelo desconhecimento, eu nem dou bola, né? Eu acho assim, poxa, que pena, né? Não está aberto a ver o que é novo, a inovação, e talvez não vai aproveitar algo que vai ser muito bom para o próprio médico, né? Para o próprio profissional que tem essa visão. Claro que as coisas na medicina a gente também introduz de maneira paulatina, para a gente ver o que dá certo, ganhar experiência, isso também é importante. A temperança, né? A prudência é importante. Então, eu também, quando fui iniciar na telemedicina, não comecei a torta direito. Eu tinha estudado antes, eu já vinha acompanhando o movimento da telemedicina
e tinha materiais preparados para fazer a telemedicina, aguardando uma resolução, um momento correto. Porque em 2018 saiu uma resolução para fazer telemedicina, mas o Conselho Federal de Medicina não discutiu essa resolução com as entidades médicas, com as associações, e acabou que ela caducou em 2018. Aí depois ficou para ser feita novamente, e aí somente em 2020, por força das circunstâncias, as coisas aconteceram, né? Como a gente sabe, como eu já falei em algumas outras lives, né? E o que é importante também, né? A gente está com pessoas que fazem, né? Que já têm experiência para a gente se sentir mais seguro, tá? Então, quando alguém, né? Hoje estamos em 2023, a pessoa não começou a fazer telemedicina ainda. No meio que ela está, os colegas médicos não fazem telemedicina. Realmente, eu acho que a pessoa vai se sentir com dificuldade de iniciar, né? Eu passei por isso também, quando eu era lá em 2020, eu acho que eu fui um dos primeiros a fazer telemedicina aqui na minha região, na minha cidade, e eu não tinha com quem conversar, né? Então, assim, quando a gente tem com quem trocar ideia, a gente se sente mais seguro, tá? Então, a gente tem um grupo, né, dos alunos do curso de formação telemedicina na prática, que a gente ali dentro do grupo vai trocando experiência, vai falando, de repente, como foi que conduziu um certo caso. Dentro do curso de formação telemedicina na prática, eu deixei uma biblioteca já, que eu estou formando ali, além da legislação, dos documentos, né? Eu estou começando a colocar casos que eu atendo, e eu, claro, né, não é vídeo, né? São relatos de casos, né? Preservando sempre questão de sigilo e tudo mais, né? Até modifico um pouco, né, o caso para não ficar nada que possa identificar, mas para os colegas verem, né, os colegas que são alunos do curso de formação telemedicina na prática, verem como é que eu conduzi uma determinada situação. Então, por exemplo, tem situações de baixíssima complexidade que você maneja muito bem por telemedicina, tá? Então, eu deixo lá para os colegas verem, né, como é que eu conduzo os casos. Isso daí vocês vão vencer conhecendo mais a telemedicina, lendo mais sobre telepropedêutica médica. Vai lá no Google, por exemplo, no Google tem uma parte do Google que chama Google Acadêmico. Põe lá, Google Acadêmico. E escreve lá, em inglês principalmente, né, Physical Exam Telemedicine, né, ou um exame físico na telemedicina. Tu vai encontrar alguns artigos, né? Se você der uma filtrada melhor, tu vai melhorar mais essa busca, né?